Olá amigos, vamos a mais um vídeo de aprendizado no canal. Vou falar desta vez sobre o True Range, que trabalha em cima aí da volatilidade. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Além disso, se esse vídeo for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha aqui. Dessa vez você prestigia aí o meu trabalho e consequentemente me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, os vídeos de aprendizado principalmente. Você pode inclusive compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Então vamos ao que interessa. True Range é um indicador criado por Welles Wilder e ele ajuda a medir a volatilidade do ativo. O que é essa volatilidade? A volatilidade basicamente é a oscilação média do preço de um ativo em um determinado período. Ou seja, a oscilação, quanto oscila para cima, por exemplo, quanto 5% para cima, 3% para baixo, qual a oscilação média de cada ativo em um determinado pregão, em uma determinada semana, em um determinado período do intraday, 60 minutos, 30 minutos, enfim, independente da periodicidade, você consegue medir a volatilidade do ativo através desse indicador. E como é feita essa medição, né? A medição ela é feita através, o indicador ele pega a maior distância entre a máxima e a mínima da seção atual, ou a máxima da seção atual até o fechamento anterior, ou da mínima atual até o fechamento anterior. Dalton, não entendi muito bem. Então vamos aqui explicar em detalhes. Então está aqui, ele captura a maior diferença entre os valores. E quais são esses valores? Máxima e mínima da seção atual, máxima e mínima da seção atual, que é a última barra que está do lado direito da tela do gráfico. Então aqui, essa é a seção atual. Então ele mede essa máxima e essa mínima. É um ponto, né, de definição. Aqui seria essa distância, a distância entre a máxima e a mínima. É a primeira medição, vou deixar aqui com 1. E aqui eu vou colocar a segunda medição. A medição do fechamento anterior até a máxima atual. Fechamento anterior até a máxima atual. Então essa aqui seria a segunda medição, uma das medições do True Range. A terceira medição, a próxima medição, vou colocar aqui em verde, que seria do fechamento anterior, que é do fechamento anterior, que é esse fechamento aqui da sessão anterior, do candle anterior, do pregão anterior, até a mínima. Então aqui está a próxima medida. Qual é a maior distância? A maior distância é essa aqui, ou seja, nesse caso aqui, nesse exemplo, a maior distância é entre a máxima e a mínima. Dalton, existe uma distância maior da mínima para a máxima, por exemplo, ou da máxima para a mínima, independente? Existe sim, quando há os chamados gap de alta e gap de baixa. Aqui no canal tem um vídeo de aprendizado falando sobre os gaps. Mas eu vou citar um exemplo no gráfico. Pegando aqui o pregão na YouTube 4, um exemplo de gap aqui de baixo, ó. Então, qual é a medição aqui na YouTube? A gente pega aqui a medição fechamento anterior até a mínima, é uma das medições. Segunda medição da máxima para a mínima. E a terceira medição do fechamento anterior até a máxima do próximo da seção atual. Então, desse pregão. Então, qual é a maior medição aqui nesse caso? É essa medição aqui. Por quê? Porque ela é a maior distância do fechamento anterior até essa mínima. Então, não é só exatamente sempre da máxima para a mínima. Na boa parte das vezes, sim. Mas considerando que existem os gaps, então temos aqui essa medição também. Então, são essas três medições que o True Range faz e ele pega a maior distância entre essas medições. O resultado que é gerado do True Range, o valor do True Range é um valor monetário, não um valor percentual, tá? Um valor nominal. Vamos então, para você ver direito isso aí no gráfico, vamos inserir aqui no gráfico o True Range. Então vou usar o exemplo através do Profit da Nelogica, mas isso aí tem basicamente em todas as plataformas gráficas, você vai poder inserir esse indicador na tela. Vamos começar aqui, pegar até no gráfico da YouTube 4 mesmo, vou aqui em ferramentas, menu ferramentas e na sequência clicar na opção indicadores. Vou digitar aqui em cima True Range e na sequência vou inserir no gráfico. Inserir no gráfico, então acabei de inserir um True Range. Aqui ele está mostrando que é um True Range que está medindo a média dos últimos 10 períodos, ou seja, esse valor que está sendo exibido aqui, ó, esse valor que está exibido aqui, que está sendo exibido aqui do lado esquerdo ou do lado direito, aqui do lado direito, é um valor nominal.
ou seja, não é um valor percentual. 0,88 são 88 centavos a volatilidade média. O True Range está mostrando a volatilidade média da YouTube 4 em valor real, seria 0,88 centavos em média que está oscilando o YouTube 4 nos últimos 10 pregões. Quanto é que está oscilando só no pregão de hoje? Aí eu venho aqui, dou 2 cliques em cima dessa linha e coloco aqui 1. E aí a gente tem que ela no pregão de hoje, a maior distância daquelas 3 é de R$ 1,10, que é pegar aqui, que a gente já viu que a distância maior está daqui desse fechamento até a mínima. Então eu pego aqui, por exemplo, clico aqui, arrasto para baixo, observe lá R$ 1,10. Essa diferença aqui que está justamente aqui nesse patamar. Só que um dos pontos que eu vejo com relevância de se ter, que até para saber qual a volatilidade média percentual, né? Qual a volatilidade percentual desse ativo? Você tem, primeiramente, você pode pegar justamente aqui o valor do dia, ou você pode pegar a média dos últimos 10 dias, você define os dias, dos últimos 21 dias, dos últimos 30 dias, você que define. Eu costumo trabalhar com os últimos 10 dias. Eu vou inserir, inclusive, você pode inserir, inclusive, um outro True Range na tela. Deixar um aqui que mede a volatilidade do dia, e vou pegar um que mede a volatilidade dos últimos 10 dias, fazer uma média dos últimos 10 dias. Então, vou inserir aqui na tela, inserir o True Range novamente, True Range, e jogar o período aí de 10 dias, que já está até inclusive aqui o período de 10 dias. Então, nos últimos 10 dias, a oscilação média é de 88 centavos. Mas só no pregão de hoje já oscilou R$ 1,10. Ou seja, o dia de hoje está sendo um dia mais volátil do que a média que vinha tendo a YouTube 4. Então essa é a informação que nós temos na tela. E aí eu ia mencionar na questão que eu gosto de saber qual é o percentual, a volatilidade média percentual desse ativo. Para você saber isso, é simples, é só você pegar o valor do dia, o valor aqui que está do dia, ou a mesma média, e dividir essa média pelo preço atual, preço de fechamento, o preço atual, o último preço aqui do ativo. Ó. Então, se eu pegar, por exemplo, que é 33, vou pegar R$ 33,41 e jogar aqui, que está 0,88, então vou pegar aqui a calculadora, 0,88, dividido por 33,41, nós temos aqui, e multiplico aqui por 100, nós temos aí 2,63% de média, a média aí a oscilação média de YouTube 4 após esse pregão, nesse pregão do dia 2 de outubro de 2019, está sendo aí na faixa de 2,6% a média diária do ativo, considerando os últimos 10 dias. E aí se eu pegar aqui, eu criei no Profit Chart algo que já faz isso para mim de forma automática, que é 2,6% é a oscilação média da YouTube, que é basicamente o que eu acabei de fazer ali na mão. Eu criei algo para me dar isso automaticamente, para não precisar toda vez abrir uma calculadora e calcular a percentual média. Então, o percentual médio de oscilação do ativo num determinado período. Então, se eu pegar aqui dos últimos 10 dias em cima de CL3, eu vejo que a CL3 tem uma oscilação média de 5,07%. Se eu pego aqui de GFSA3, 4,87%, considerando o pregão já de hoje. Itaúsa, 2%. Ambev, 2% também. Enfim, podemos inclusive observar ativos que são mais voláteis aqui. Volatilidade maior, mais voláteis ou seja, o que o True Range é mais é maior, né, o True Range. Indo aqui agora para o outro ponto a ser abordado, quais são as aplicabilidades que tem aqui no True Range? Como é que você pode utilizar essa informação? Eu uso demais essa informação, a volatilidade em cima de tudo o que eu faço, principalmente na gestão de risco, no posicionamento de stop. Mas vamos lá. Primeiramente, o que você extrai dessa informação? Qual é a estimativa de oscilação média para as próximas sessões? Ou seja, se você pega, por exemplo, aqui a CL3, que oscila, que aqui no True Range dela, vou colocar aqui que a gente estava na tela, no True Range dela dos últimos 10 dias, ela oscila em média de 0,39, que isso representa ali em torno de 5%, vou pegar aqui 5%, significa dizer que de um dia para o outro ela pode oscilar, aqui, pegando aqui, de um dia para o outro ela pode oscilar 5% para cima, para baixo ou para cima.
Então, ela pode oscilar para cima ou para baixo 5%. Em média, está te mostrando em média a estimativa, não exatamente o que vai acontecer, mas você já tem uma estimativa. Você já sabe, se eu comprar esse ativo, ele pode oscilar 5% para cima ou 5% para baixo, baseado em quê? No comportamento médio de oscilação desse preço nos últimos pregões ou nos últimos períodos, nas últimas sessões, independente da periodicidade que você está visualizando. Então, neste caso aqui, se eu pegar também daqui para trás, daqui para cá foi 5,3%, daqui já oscilou menos, daqui para a máxima foi menos. Então, a gente teve aqui, esse dia até eu peguei aqui, mas foi daqui, o ponto mais alto foi esse aqui, ó, a maior distância foi esse aqui de 6%. Então, ele está pegando a média dos últimos dias e está dando ali na faixa de 5%. Então, qual a informação que você extrai disso? Que se eu comprar esse ativo, em média, ele pode oscilar 5% para cima e 5% para baixo. Se eu comprar Itaúsa hoje, eu vejo que o papel pode oscilar a partir nos próximos pregões, considerando a média dos últimos 10 pregões, ela pode oscilar 2% para cima ou 2% para baixo. Não significa dizer que ela vai sempre oscilar 2% para cima ou para baixo. Ela pode ultrapassar isso ou até mesmo ser uma oscilação mais curta, menor do que isso. Só que você tem essa estimativa, é bom você ter essa estimativa para saber até na questão da gestão de risco. Se eu entro no ativo que tem uma volatilidade maior, vou até colocar aqui, ó, ativos mais voláteis e menos voláteis. O que é essa informação? O que você usa essa informação? Você pode usar essa informação da seguinte forma: ativo que tem uma volatilidade maior, eu tenho um risco maior. É uma definição de risco do ativo, que é o quanto você pode perder ou ganhar em média neste ativo a cada sessão. Então, se você compra Ciel 3, que a gente viu lá 5%, ela pode oscilar 5% para cima, você tem um ganho de 5%, ou ela pode oscilar 5% para baixo em média. Isso pode acontecer, essas estimativas para os próximos dias. Então, se você tem sempre pensar que você pode perder, a gente está falando de renda variável, se você pode perder 5% e você não quer perder muito, você reduz o quê? Mas você quer comprar Ciel 3, você reduz o tamanho da sua posição, quantas ações você vai comprar. Se um ativo que é, por exemplo, a ITSA4, que oscila 2%, ou seja, menos da metade da Ciel 3, ou seja, oscila aqui 2% para cima, 2% para baixo, ou seja, a Ciel 3 seria esse comportamento aqui e a Itaúsa esse comportamento aqui, partindo desse ponto. Então, esse ativo oscila menos, então significa dizer que você pode comprar o ativo e ele, em média, ele pode oscilar 2% para cima, 2% para baixo. Pode ultrapassar em alguns momentos essa oscilação, mas, na média, a estimativa tende a ser essa. Então, você pode colocar um pouco mais de capital nesse ativo, porque aqui você teria uma perda de 5% do que você vai colocar e aqui você vai ter uma perda de 2% do que você colocar. Então, o que a gente usa em termos de gestão de risco é quanto maior a volatilidade, menos capital você coloca. Ou isso levando até por os contratos futuros, quanto maior a volatilidade, menos contratos você coloca no momento. Tem momentos de volatilidade mais alta, você reduz o número de contratos que você está utilizando. Essa é uma forma de se trabalhar usando aí uma das aplicações que você pode utilizar bastante em cima do True Range. Definição aí do risco do ativo. E quanto maior a volatilidade, maior o risco da operação que eu estou falando. E menos capital que você vai colocar para alocar no ativo. Outro ponto que é usado bastante é o posicionamento do stop com base na volatilidade. Então, o mais interessante eu gosto do stop baseado em cima da volatilidade, porque você está levando em consideração o comportamento médio do preço do ativo. Porque tem muita gente, até eu recebo muita abordagem falando assim: Dalton, o que você acha de colocar 3% de stop e 3% de ganho na toda a operação que eu entrar? Mas aí é diferente, porque se você comprar, por exemplo, se você definir algo fixo para seu stop e você compra Ciel 3, que oscila em média 5%, e você coloca um stop de 3%, você está correndo o risco facilmente de seu stop ser acionado, porque esse é uma oscilação normal do ativo. Então, ele pode simplesmente oscilar ali 3%, acionar seu stop e voltar a subir. Já no caso da ITSA4, 3% já é algo maior do que a volatilidade média do ativo, ou seja, a volatilidade média está ali na casa dos 2%, por volta dos 2%, considerando esse pregão do dia 2 de outubro, e você coloca 3%, você está indo com uma volatilidade um pouco acima, ou seja, você está criando uma regra fixa, mas para ativos que têm comportamento de preço diferentes. Então, por esse motivo é interessante você estabelecer
essa forma de stop. Qual seria a forma então de estabelecer o stop? Exemplo, você pegou aqui e entrou comprando em 12,66, você pode estabelecer o stop ali nos 26 centavos abaixo. Pega aqui essa diferença, 12,66, coloca ali o stop 26 centavos abaixo desse patamar que se encontra, ou seja, lá na casa dos R$ 12,40 seria o seu stop. E aí, através dessa definição do stop, você pode projetar o risco da operação, que eu costumo trabalhar também bastante, que é, vou projetar aqui 1,5 vezes, vou projetar 2 vezes essa volatilidade. Significa dizer o quê? Eu vou pegar aqui 52 centavos e projetar aqui para cima dos 12,66 para ter o meu ponto de objetivo, a chamada relação risco-ganho. Eu estou arriscando aqui 26 centavos para perder e tentando buscar 52 centavos. O que isso significa? Que eu estou arriscando, percentualmente falando, 2% de perda para tentar ganhar 4%. Então é dessa forma que a gente trabalha aí em cima usando o True Range para as operações, seja para buscar posicionamento de stop, definir a questão do risco da operação, a estimativa de oscilação média para os próximos pregões. Então eu uso bastante esse indicador. Não fico com ele fixo na tela, eu deixo ele apenas para acionar sempre que for necessário. Vou botar até o gráfico aqui novamente e mostrar. Ou seja, estou aqui, por exemplo, no gráfico da Vale 3. Então geralmente eu trabalho assim. E quando for necessário, quando for usar realmente, eu quero saber a volatilidade para fazer uma compra, uma venda, onde eu vou colocar o stop, qual a volatilidade desse ativo, eu vou lá e recorro aqui ao True Range. Então eu tenho uma aba aqui, True Range, e aí eu vejo qual a volatilidade do dia. Qual a volatilidade do dia? R$ 2,40 no caso da Vale 3. E a média, R$ 1,10, ou seja, a volatilidade de hoje, que está apresentando uma queda grande de 4,95% basicamente, é mais do que o dobro da volatilidade média dos últimos 10 dias. Então tem uma volatilidade bem grande neste momento. Então eu olho aqui e depois eu volto para a visualização sem ficar com o True Range ali na tela. Então eu posso utilizar dessa forma também para não encher o gráfico de indicador na tela. Então é isso. Agradeço aí sua presença. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesse vídeo. E também aproveite para recomendar, para compartilhar esse vídeo de aprendizado. Um grande abraço.